Domingo de Ramos. O evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, aproximando-se de Jerusalém e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-ma. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles, e logo os deixará trazer. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso, montado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho da que levava o jugo. E indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles os seus vestidos, e fizeram-no montar em cima do jumentinho. E o povo, em grande número, estendia no caminho os seus vestidos. E outros cortavam ramos de árvores e juncavam com eles a estrada. E as multidões que precediam a Nosso Senhor e as que iam atrás gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Sermão. Veremos o que significa a adoração a partir deste santo evangelho, a adoração que devemos prestar a Jesus Cristo. Então, as honras prestadas pelo povo a Jesus Cristo na ocasião da sua entrada triunfal em Jerusalém constituem um verdadeiro culto. A palavra culto, aliás, deriva de uma palavra latina, cultus, que significa honrar. Há 3 espécies de culto, conforme a pessoa a quem é dirigido. O culto dirigido a Deus é o culto de adoração, portanto, culto de latria. O culto dirigido a Maria Santíssima é o culto de superveneração, também chamado hiperdulia. O culto dirigido aos santos é o culto de veneração, culto de dulia. Limitemo-nos hoje ao culto de adoração, ao culto de latria, devido a Deus e só a Deus, e mostremos que Jesus Cristo deve ser adorado e quais são as qualidades desta adoração. Jesus Cristo deve ser adorado. O culto deve ser dirigido sempre à sua pessoa. Ora, há em Jesus Cristo as 2 naturezas, a divina e a humana, que são reunidas numa única pessoa, e esta pessoa é divina. Logo, esta pessoa divina deve ser adorada. Se fosse possível separar em Jesus Cristo a divindade e a humanidade, e considerar apenas a sua humanidade, já não teria ele direito à nossa adoração. Mas isto é impossível. A divindade e a humanidade são substancial e hipostaticamente unidas numa única pessoa, de modo que toda separação é impossível. Esta união pessoal é provada pelas próprias palavras do Salvador. Ele respondeu a Filipe que lhe pede o favor de ver o Pai. Diz Jesus: Filipe, quem me vê, também vê o Pai. E alhures: ninguém subiu ao céu a não ser o que baixou do céu, o Filho do Homem que está no céu. Caso houvesse nele 2 pessoas,
nosso Senhor deveria ter feito a devida distinção. O Verbo divino não abdicou e nunca abdicará a sua natureza humana. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a condição de escravo e fazendo-se semelhante aos homens, como diz o apóstolo São Paulo. O que significa que ocultou a sua divindade sob o véu da humanidade. Jesus Cristo é, pois, Deus e, como tal, tem direito à adoração dos homens. A qualidade desta adoração. A dupla consequência resulta desta dupla união pessoal da divindade e da humanidade em Jesus Cristo. Uma primeira se refere ao modo de falar e a segunda ao culto que lhe prestamos. No modo de falar, devem atribuir-se a Jesus Cristo os nomes concretos próprios à natureza divina e à natureza humana, como são homem-Deus, eterno, passível, e atribuí-los uns aos outros. Pois que os nomes concretos indicam a pessoa e não a natureza. Pode-se dizer, pois, que Jesus Cristo é eterno, que um Deus sofreu e morreu, que o eterno encarnou-se, etc. Não se pode, entretanto, dizer que Jesus Cristo é uma criatura, que o homem se fez Deus, etc. Os nomes abstratos de uma ou de outra natureza não podem ser atribuídos a Jesus Cristo, nem se atribuírem uns aos outros, porque tais nomes indicam a natureza e não a pessoa, e as naturezas não são confundidas nele. Não se pode dizer Jesus Cristo é a humanidade ou a humanidade é a divindade. A segunda consequência é o culto que lhe tributamos. Este culto deve ser interior, com sentimentos de fé, amor e adoração. Deve ser exterior, manifestado por sinais exteriores. Deve ser particular ou expressão dos sentimentos íntimos da alma. Deve ser público ou tributado oficialmente em nome da Igreja inteira. O culto de adoração que devemos a Deus deve ser interior e exterior ao mesmo tempo. E nesta união que consiste adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar é prestar o culto supremo a Deus em espírito, pela fé, a convicção e a alma, em verdade, manifestando exteriormente o que temos no espírito. O homem, sendo um composto de corpo e alma, o culto que presta a Deus deve constar destas duas partes, participando nele o corpo e a alma. É um dos erros protestantes, dentre tantos outros, rejeitando o culto exterior e acusando os católicos de não adorarem a Deus em espírito e verdade. São eles que não adoram a Deus, pois limitam-se à primeira parte, ou seja, à fé, e não manifestam tal adoração de modo que podem adorar a Deus em espírito, mas nunca em verdade. Os principais atos do culto de adoração são a adoração propriamente dita, reconhecendo-o como Criador e Senhor de todas as coisas. O sacrifício ou imolação de uma vítima para honrar a majestade suprema de Deus. A oferta de nós, como recomenda São Paulo, quer comais, quer bebais,
Qualquer outra coisa que fizer, fazei tudo pela glória de Deus. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.